Alguns meses atrás, eu comecei uma série de vídeos sobre o que é a vida em Proclo, mas eu deixei só na introdução. Eu quero retomar essa série e, para tal, eu vou responder uma pergunta de um leitor que me perguntou por detalhes de como é que os platonistas descreviam o pós-vida. E então eu vou tomar isso como ponto de partida para continuar a desenvolver aquela ideia de vida como não como a vida que temos, nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte, mas a vida como aquilo que durando em nós nos dá a vida, né? A fonte interna de mudança e de existência de pensamentos, emoções que nós conhecemos internamente, intimamente, especialmente em sonhos, em inspiração, em epifanias e estalos, mas que também reconhecemos agindo em outros animais e outros seres vivos no mundo, que também tem essa iniciativa, essa agência, esses estalos e essas novidades que trazem ao mundo a cada vez. Então, se a vida é assim, o que será a pós-vida? É útil falar do pós-vida aqui, porque é uma questão frequentemente associada à alma, né? A ideia é que, bem, se você acredita numa vida após a morte, é porque você tem uma alma que continua depois da morte. E grande parte do meu primeiro vídeo foi sobre justamente a distância que separa entre essa vida abundante, fonte de mudança, da noção de alma como o âmago do ser humano, né? E que essa vida claramente não é nós, não é o nosso cerne enquanto seres humanos. A gente vê isso na ideia de que ela dá vida também a animais, também no fato de que ela engloba também as nossas circunstâncias, no fato de que nessa produção interna dela tem coisas que vêm que a gente não pode dizer que são nossas, que são produzidas pelo nosso eu, né? Pela nossa personalidade, coisas nos sonhos, nas epifanias e tal. Então, o tema do pós-vida nos permite contrastar isso também. Porque, de fato, essa vida, por argumentos que ainda detalharei, era considerada pelos platonistas como algo sem começo nem fim no tempo. Como uma fonte abundante que sempre houve e sempre haverá. O que quer dizer, então, que haverá uma pós-vida? A gente fala pós-vida querendo dizer não a vida que a gente conhece internamente, essa fonte de vida, esse mundo de emoções e pensamentos e tal, essa energia e atividade constante, mas pensando na vida dos outros, né? Ou na nossa vida corporal, no que a gente chama nossa carreira no tempo, em alguns contextos filosóficos, né? Começo com o nascimento, talvez com a concepção, dependendo de como você vê o assunto, e terminando com a morte, né? Isso é que é a nossa vida, e daí haveria uma pós-vida, que seria uma vida que continua após a morte. Mas se essa vida não conhece a morte, se ela é atividade em si e dá pela sua própria duração, por ser o que é vida ao corpo, o que seria o pós-vida? Só poderia ser aquilo que vem depois, não no tempo, mas na ordem das causas e dos efeitos. Seria aquilo que vem depois dela, que precisa dela para existir, justamente o corpo. E de fato, o corpo, ao contrário de ser essa fonte constante de nova atividade, ele precisa toda hora consumir mais corpos, ele precisa descansar, ele precisa comer, ele precisa respirar toda hora para se manter, né? E dessa maneira ele está em competição, de certa maneira, com os outros corpos, ele se alimenta de outros corpos, ele está envolvido com a morte deles, com a transformação deles nele mesmo, né? Então, isso que seria o pós-vida. O pós-vida seria o corpo, que, de alguma maneira, ele seria a própria morte. Platão, no Fédon, ele faz referência justamente a uma concepção assim, que chamava o próprio corpo de um túmulo para a vida. Soma sema psyches.
A vida está no corpo como em um túmulo. Nós estamos aqui mortos. É também o que o classicista Eudoro de Souza escreve no seu Mitologia sobre as catábases, né? As histórias de pessoas como Orfeu que desceram ao Hades. Só desce ao Hades quem saiu dele. A maior descoberta de quem desce ao Hades é que ela sai do Hades e conta uma história sobre o Hades. E conta, na realidade, que nós que não descemos, nós somos quem estamos presos no mundo dos mortos. Quem desceu para o mundo dos mortos é quem saiu dele, quem reconheceu algo além da morte, né? Então a descida ao Hades, na realidade, é a saída dele. E é contar para os outros, traz o conto para os outros de que nós, na realidade, estamos no mundo dos mortos. Então, o que seria a pós-vida nesse sentido? Pensando, a pós-vida no sentido da experiência da imortalidade, da transcendência dos limites do corpo, seria algo que é possível desfrutar já no corpo. Seria o processo que se atinge na atividade que se desenvolve como parte da educação platônica naquela época, de você se identificar não com esse corpo individual, Antônio, mas com esse rio da vida, com essa fonte e fluxo que passa por Antônio e que deu vida a inúmeros outros corpos e ainda dará a outros. Se identificar com essa agência primordial, que em primeiro lugar, para próclios platonistas, uma agência que se exprime em epifanias, em estalos sucessivos, pelos quais você entende a natureza da realidade, você entende as realidades universais, como o amor e a justiça e a humanidade, e o que é também o ser um pássaro, o que é ser um cavalo. Você entende as realidades universais em estalo após estalo. Isso que é uma atividade constante que provém do nosso íntimo e que acontece independente de qualquer imaginação ou corpo. Então isso seria algo que poderíamos experimentar já em vida, seguindo a educação platônica, de acordo com essa escola antiga. Mas, então, isso seria, assim, o melhor dos casos. E quem se dedica a isso já em vida, e quem já vive essa vida, vamos dizer, plenamente filosófica, já não se pensando como este corpo aqui, este indivíduo limitado pelo nascimento e pela morte, mas como uma vida que também não está de frente apenas a certos corpos, por exemplo, a este smartphone, nesta sala, nesta cidade, mas que se reconhece na sua experiência as realidades universais, como a tecnologia universal e a beleza universal, né? E o que é fama, né? Então, a todo momento, vê a sua experiência particular banhada ou imersa na realidade universal. Para essa vida, a morte seria como se fosse apenas mais uma troca de experiências, né? Porque ela já está fazendo o cerne do que ela faz, do que ela vivencia, já está em algo que é independente do corpo. Então ela vai continuar fazendo isso depois. Porém, claro, maior parte das pessoas não chega nesse nível de virtude filosófica. E certamente eu estou longíssimo de qualquer coisa assim. Então, o que os platonistas diziam sobre outras pessoas? Como sobre pessoas que não chegavam nesses picos da virtude. Pois bem, esse corpo, como eu disse, é um túmulo. Mas ele não é o único túmulo. De fato, esse túmulo acaba. Nós, em algum momento, morremos. E com o corpo morre também os desejos do corpo. Você não vai ter sede depois da morte, de acordo com Proclo. Não vai sentir fome. Você não vai sentir uma coceira, né? Nada disso você pode sentir sem ter um corpo. É simples assim. Porém, há
o que Proclo chama o corpo pneumático. Isso é uma coisa muito estranha, né? Os filósofos antigos, de vez em quando, eles chamam umas coisas de corpos que a gente não consegue encontrar com nenhum instrumento de medição. Que a gente pode procurar alto e baixo e toda a nossa empiria não revela. Do que eles estão falando? Bem, isso acontece também quando eles falam de física. Por exemplo, eles chamam fogo de um corpo. É um dos corpos mais básicos, é um dos 4 elementos. E eles chamam fogo de um corpo. Fogo é um processo. Nós não diríamos que o fogo é um tipo de coisa, né? Não é como água, né? Algo está acontecendo, algo está pegando fogo, né? Fogo é um processo aqui. Mas ele não é uma coisa que existe como água e ouro, né? Tem água, ouro e fogo. Porém, os gregos falam aí água, ouro e fogo, sem o menor problema. O que está acontecendo aqui? Eu acho que, de novo, nós temos aqui um problema de palavras. Nós temos um problema de palavra de traduzir esse soma por corpo, enquanto que tem muitas vezes em que seria melhor traduzi-lo por coisa. Coisa nesse sentido que a gente usa em certa medida pejorativo, de você está me tratando como uma coisa, ou essa coisa aí. Né? Indica, em geral, uma coisa concreta, né? Perceptível, mas e que pertence ao domínio de coisas separadas umas das outras. Né? Você está me tratando apenas como uma mera coisa, ou seja, você está negando qualquer interioridade minha. Então, porém, a gente usa a palavra coisa de uma maneira mais abrangente que corpo. Né? Você pode dizer que o fogo é uma coisa. Né? E dizer que o fogo não é coisa alguma seria muito estranho. Seria dizer algo tipo, ele não existe. Mas dizer que ele não é um corpo, é um processo, mas ele continua uma coisa. Então podemos pensar nesse misterioso corpo pneumático da mesma maneira. Ele é uma coisa. Não é um corpo com peso, mas é uma coisa. Tem muito que se pode desenvolver aí nessa ideia de soma como coisa e não como corpo. Mas aqui que a gente está interessado no que seria o enfrentamento com a morte de cada um, o enfrentamento com a morte de uma pessoa que tem sua vida de uma fonte abundante que é vida em si mesma, mas que não se identificou com essa vida. Então, ele tem uma coisa que não é esse corpo aqui, que é algo como a sua imagem. Então, tem uma série de desejos que temos, que são desejos por coisas, mas não são desejos corporais, eles excedem em muito qualquer desejo corporal. Como, por exemplo, fama. Você quer ser famoso, você quer que as pessoas te conheçam. Você pode até querer que todo mundo no globo te conheça. Você pode querer ser uma celebridade global, né? Alguém do tipo, você pode querer ser mais famoso que o Papa. Né? Porque o Papa, bilhões de pessoas já ouviram falar o nome dele. Mas mas nem todo mundo. Você pode querer que todo mundo realmente conheça. Você pode querer ser lembrado depois de sua morte. E então isso é um desejo para que certas coisas, certos processos aconteçam, que pessoas falem de você, que pessoas pensem sobre você. Em geral, você quer que as pessoas pensem bem e falem bem de você. E isso excede qualquer coisa, qualquer fome ou sede ou coisa ligada diretamente ao corpo. E não é só... Fama é a coisa mais claro, mas também, por exemplo, você quer ser respeitado, você quer defender sua honra. Isso tudo afeta não você, seu corpo, mas a sua imagem. E, assim, isso provoca, esses desejos são associados a imaginações, né? E as imaginações, elas são
elas têm propriedades perceptíveis, né? Você imagina cores, você imagina sons, você imagina o calor, você imagina tudo que você pode sentir, você pode imaginar. Então as imaginações, elas têm as propriedades sensíveis. Mas claro, elas não têm nenhuma massa, né? Elas não são corpos, elas não são nesse sentido. Então, o pneuma é uma coisa assim, né? É uma coisa imaginada, e cada um de nós temos essa imagem nossa, que é constituída não só assim do que a gente imagina, mas, por exemplo, tudo que a gente lembra, né? Tudo que a gente lembra é algo que faz parte de nós, de alguma maneira nós temos acesso a essas memórias, e também é algo, de novo, constituído por propriedades perceptíveis. E não só as coisas que a gente lembra e que a gente imagina, no sentido de que a gente tem a potência de, com a nossa vontade, agir, trazê-las à nossa mente. Né? Da mesma maneira que nosso corpo tem algo como digestão, né? Que tem que acontecer para que nós vivamos, mas que sem a digestão e sem a digestão a gente morre, mas a gente não tem nenhum controle sobre ele. Também o nosso corpo de memórias, né, esse corpo pneumático, essa coisa pneumática, ela tem coisas sobre as quais a gente não tem o menor controle. Né? Então, por exemplo, alguém pode se imaginar como uma pessoa super bondosa e generosa e tal, mas chega na hora e alguém fala alguma coisa, aquilo bate do jeito errado e ela age de uma maneira malvada. E isso foi devido ao corpo de memórias dela, algo que ela vai trabalhar lá com um terapeuta, um analista, ela vai se, talvez com sorte, ela traga isso para a consciência e lide com isso. Mas isso, então, faz parte da imagem dela, e essa imagem continua independente do corpo, ela não depende do corpo, né? Mas ela então, mas ela não está sob o controle dessa pessoa. Então, essa independência da nossa imagem, né, que não é só nossa autoimagem, como a gente se representa, mas é a representação que a gente carrega conosco. É aquilo que as pessoas sentem quando elas nos descrevem como alguém que passa bad vibes ou good vibes, que tem uma boa aura. Né? Então essa própria independência desse inconsciente de nosso controle mostra que ela tem uma certa espessura, uma densidade ontológica, uma certa realidade. E ela continua. Então a gente pode continuar a ter uma identidade depois de morrermos. E é justamente isso que vai permitir para que algumas pessoas elas experimentem punições e prêmios depois da morte, né? Elas vão, os platonistas falam de lugares de punição de vidas viciadas, vidas cheias de vício, vidas cheias de vamos dizer, de perversões de sua vontade no centro da Terra, né? Então, pessoas gulosas ou arrogantes ou assassinas. E também eles falam de lugares de prêmio, né? De pessoas que vivem vidas muito virtuosas, ou muito, vamos dizer, sábias, moderadas e tal. Tem depois da morte acesso a esse tipo de coisa. O que tem acesso a isso é justamente esse corpo de memórias. Como as memórias são perceptíveis, são coisas, embora não sejam corpos no nosso sentido, elas podem ter ainda prazer e dor e serem afetadas por outras coisas. Né? Então, dessa maneira, há um pós-vida que envolve o prazer e a dor. E também, esses corpos de memórias, com as imaginações que a gente repetidamente tem, a gente cria hábitos, a gente cria vontades. E é isso, então, que explica como
entre uma vida e outra, a gente retém uma certa identidade, a gente retém uma certa vontade de querer viver uma certa vida. E é isso, então, que explica para Proclo e outros platonistas que nós somos capazes de escolher viver de novo em um corpo, em uma coisa morta e envolvida na morte. Então, o pós-vida para Proclo não envolve apenas esses lugares de punição e prêmio, mas também a continuidade de nossas vontades e em dar vida a outros seres vivos. Então você tem daí histórias de pessoas que nascem como animais, pessoas que de vez em quando até mesmo se lembram de uma vida passada, né? E por aí vai. Então isso também é parte da pós-vida. Mas o cerne assim, o que você realmente gostaria é eventualmente se identificar com a sua fonte de vida, né? Com essa vida durativa em você. E isso ocorre por meio de uma certa identificação com algo que nem depende mesmo da imaginação, nem depende mesmo do nosso corpo de memórias. Como eu disse, é praticar constantemente uma atividade intelectual de compreensão, de ter epifanias, de entendo isso, entendo isso, entendo isso. E isso tem a sua base não no nosso corpo de memórias, mas no que eles chamam outra coisa ainda mais estranha, né? O corpo astral. Né? E isso é uma grande pergunta. O que é esse corpo astral? De novo, a gente não identifica nada disso. E também é uma coisa ainda mais estranha, porque seria algo parecido com as estrelas. Então, até onde eu consigo entender, pelos argumentos apresentados, esse corpo astral, da mesma maneira que o corpo pneumático seria a nossa imagem que a gente carrega conosco, o corpo astral é nosso pertencimento ao mundo. É algo como, o mundo só te aparece por meio de seus olhos, assim, visualmente, né? E de maneira geral, né, vamos dizer que você não tem a visão, ele só nos aparece por causa dos nossos sentidos. Por causa que nós temos um ponto de vista dentro do mundo. Então, e esse ter um ponto de vista é algo, isso é o que é ocupar espaço, né? Não é, em primeiro lugar, ocupar espaço não é ser uma coisa aqui que eu consigo ver, mas é esse ser um ponto no qual chegam, né, as percepções, para o qual as coisas acontecem. E isso que é a nossa espacialidade primária. E essa espacialidade primária, ela é anterior a quaisquer percepções. Ela é anterior a quaisquer imaginações até. Para Proclo, ela tem a ver com o fato de que nós somos uma parte necessária do mundo, que nós participamos enquanto vidas no sentido forte, fontes de mudança, agentes, nós somos como se fossem delegados ou instrumentos de vidas cósmicas, vidas celestes, de processos maiores e necessários que fazem do mundo o que ele é. Aqui é preciso entrar um pouco em astrologia e nas crenças deles astrológicas. Então, por exemplo, quando um astrólogo olha para Marte, o que Marte está fazendo, ele vê Marte um pouco como um relógio, como um medidor, que indica como toda uma série de processos que são parte necessária do mundo estão ocorrendo.
qual seja os processos que têm a ver, vamos dizer, com conflito e separação. Né? Conflito e separação é parte necessária do universo. Coisas, para existirem, elas têm que se distinguir umas das outras, têm que se separar. Claro, tem vezes que isso é muito violento, e isso mata a gente, e por isso Marte também é chamado de planeta maléfico. Mas existe esse processo cósmico de separação. E tem versões ruins de separação, como um assalto e um assassinato. E tem versões boas de separação, né? Uma cirurgia, né? Você está cortando para ajudar alguém. Ou um pensamento crítico, também é algo marcial nesse sentido. E então tem todos esses processos de separação. E para Próclo, cada vida nossa, né? Então cada fonte autônoma de mudança, ela na realidade é parte de um desses processos mais básicos e necessários do cosmos. Né? Então há pessoas aí que são pessoas que pertencem a Marte. Por quê? Porque a vida que elas têm, a fonte de todas as mudanças e emoções e coisas que ela tem, ela, na realidade, é apenas um instrumento, um agente desse processo maior que é a separação cósmica. E para... mas, claro, quem tem uma vida assim pode acabar se envolvendo com atividades e memórias e imaginações muito diferentes. Ela pode virar poeta, pode né, estar em uma situação em que ela não consegue exercer essa coisa de conflito, até talvez porque tem demais conflito e ela não está numa situação em que ela pode, de alguma maneira, participar disso. E daí, isso para Próclo é o que daí acaba nos envolvendo com as nossas memórias, as nossas imaginações. Na medida em que a gente volta para a essência da nossa vida, vamos dizer que se nós somos almas marciais, de voltar para essa essência que é nossa, que é só produzir separação, daí nós conseguimos também voltar a abdicar não só, sermos independentes não só desse nosso corpo material, mas também do corpo de memórias, porque a gente vai estar exprimindo apenas a nossa espacialidade, apenas a nossa perspectiva e lugar no mundo. E daí isso é obra de várias vidas para Próclo, basicamente. Esse tipo de purificação, de descobrir a própria essência e se identificar somente com ela e realizar atividade só com isso. Daí, para tais almas, para tais vidas durativas, Próclo diz que elas até mesmo voltam para o céu. Ou seja, elas voltam e reintegram esses processos cósmicos. E quando você só reintegra um processo cósmico, sua única atividade é essa de entender coisas uma depois da outra. E isso seria, vamos dizer, o ideal de pós-vida, a melhor pós-vida que ele conhece. Então, em resumo, toda a nossa vida corporal pode ser entendida como pós-vida, porque todo corpo é um túmulo. Mas existe, vamos dizer, em certo sentido, o pior túmulo, que é esse que a gente não conhece. Daí existe um túmulo que é um pouco menos mortal, um tanto menos fatal, que é o nosso corpo de memórias, que é um túmulo que nos acompanha durante várias vidas, mas ele também acaba se desfazendo. E daí tem o corpo que é essencial a nós, que é a nossa espacialidade, que é a nossa perspectiva e lugar no mundo. E gozar simplesmente dessa perspectiva, isso que é a verdadeira pós-vida, isso é o que o filósofo procliano busca. Bom, é isso, ficou um pouco longo, mas espero que tenha sido interessante.